Corrigindo essa questão aqui, gente, olha só, uma questão bem legal aqui sobre análise de gráfico. Na figura abaixo está representado, né, o gráfico da função polinomial f, definida no intervalo real AB. Com base nas informações fornecidas pela figura, podemos afirmar que... Aí aqui a gente tem o gráfico, ó. Tá vendo? A gente tem o gráfico aí do exercício. Que a gente vai ter que analisar esse gráfico acerca dessas alternativas aqui, ó. Primeira alternativa, ela fala assim: f é crescente no intervalo A0. A letra B, f de x é menor ou igual que f de e para todo x no intervalo dB. F de x é menor que zero para todo x no intervalo C0. A função f é crescente no intervalo CE. E se x1 pertence ao intervalo AC e x2 pertence ao intervalo DE, então f de x1 é menor que f de x2. Vamos analisar essas informações, vamos ver quais que são verdadeiras e quais não são e marcar a única alternativa que é verdadeira, tá? Porque temos aqui 5 alternativas e só uma é verdade. Então, ó, a gente tem esse gráfico aqui. Vamos ver aqui o que fala na questão A, ó. A questão A, ela fala: f é crescente no intervalo A0. Então, vamos ver aqui. O intervalo que vai do ponto A até o ponto 0 é esse intervalo aqui. A função, ela não é crescente, ó, no intervalo inteiro, né? Ó, porque ele está falando aqui, a f é crescente no intervalo A0. Quando a gente diz que uma função é crescente em um intervalo, ela tem que ser crescente no intervalo inteiro. E se você ver, ó, aqui no intervalo que vai do ponto A e até o C, ó, a função cresce. Só que chega aqui, ó, ela começa a decrescer. Então, já vemos aí que a função A não é crescente no intervalo inteiro. Aí eu até anotei aqui uma informação importante, ó, é que o intervalo C0 está contido no intervalo A0. Aí a função é crescente. Ó, o intervalo C0 é esse intervalo aqui. Esse intervalo aqui está contido no intervalo que vai do A até o 0. Então tá dando para entender bem, né, ó? Esse intervalo aqui, ó, C0, vou até pegar a caneta para marcar. Este intervalo aqui, ó, é o intervalo C0. Tá vendo? Ó, esse intervalo aqui. E ele está contido dentro do intervalo A0, né? Ó, que o A0 pega essa outra parte aqui. Isso aqui tudo é o intervalo A0. E esse intervalo está contido nesse intervalo. Então a função, né, ela só é crescente nessa parte e aqui não. Então já dá para ver que a função f aí, que a função f não, que a letra A está errada, está incorreta. Vamos ver a próxima, a letra B, ó. F de x é menor ou igual que f de e para todo x no intervalo que vai do D até o B. Então, primeiro a gente procura, ó, o intervalo que vai do D até o B. Tá vendo, ó? Do D até o B. É esse intervalo aqui. Tá vendo, ó? Começa aqui no ponto D, ó, que eu tô mexendo o dedo, e vem aqui até o ponto B. Aí ele pergunta se f de x é menor, f de x, ó, é menor que f de e. Bom, vamos ver aqui. F de e tá aqui, ó. O ponto E tá aqui, o f de e vai estar aqui embaixo, ó. É um número negativo, ok? E o f de x, né, ó, que eu nem... Pera aí, deixa eu ver se ficou faltando a letra x aqui. Porque não está... Não tá a letra X ali. Não, tá certo. Ué, então, peraí.
f de x pode ser qualquer intervalo, nesse caso aqui que vai do ponto D até o E, porque não está especificado o x, ó. Uma coisa importante, hein, gente, ó. Quando eu resolvi o exercício, eu nem prestei atenção nisso. Uma coisa bem importante aqui, olhem bem, ó. F de x menor ou igual que f de E, ó. O ponto E está especificado aqui, ó. O ponto E, ele é o menor possível, ó. Tá vendo? F de E é o menor possível. E o f de x, como não está especificado, e essa daqui é a linha do x, o f de x pode ser qualquer valor entre o intervalo D e B, ó. Então o intervalo D começa aqui nesse ponto, ó, e termina aqui, ó. E esse aqui é o menor, né, ó, o f de E, ó, o ponto E, o f de E tá aqui embaixo nos números negativos. Qualquer outro ponto que você pegue, ó, vai ser maior do que o E. Então, é ao contrário, né, ó. F de E que é menor que o f de x, não f de x menor que f de E. Porque f de x, ó, qualquer valor... Vou até escrever isso de novo, ó. F de x, como não está especificado, qualquer valor que você pegue, ó, por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, ó, vai estar aqui. Se eu pegar um outro valor aqui, ó, vai estar aqui. Se eu pegar outro valor aqui, ó, vai estar aqui. Todos os valores que eu pegar tá antes do f de E, né, ó, que isso aqui é o f de E, né, ó. Então, f de E é menor ou igual que f de x. Isso aqui é o contrário do que está aqui, ó. Aqui está falando que o f de x que é menor, mas na verdade, ó, o f de x é maior, né, ó, porque qualquer valor que você pegue sempre vai estar maior do que o f de E. Até mesmo aqui, ó. Se você pegar aqui um valor aqui, ó, vai dar aqui também, né, ó. E vai estar também maior sempre. Tanto deste lado quanto deste lado, qualquer valor f de x, né, ó, isso aqui são os valores f de x, ó. Qualquer valor f de x que você pegue aqui vai estar maior do que o f de E, tá? Então, é o inverso. O f de E que é menor do que f de x. Uma questão interessante que eu nem tinha percebido quando eu fui resolver esse exercício, ok? Então, f de E é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a esse intervalo, né, ó, dB. Entenderam, né? Ó, olha bem. Todos os valores que eu pego aqui, ó, são os f de x. E todos eles tá acima do f de E, ó, tá acima. Então, suponha que o f de E, por exemplo, aqui é menos 3. Se for menos 3, os valores que estão acima de menos 3 são todos maiores, né? Menos 2 é maior que menos 3. Então, menos 3 aí é o inverso aqui no caso, né? O f de E é menor do que o f de x, certo? Então, letra B incorreto. Letra C, f de x maior ou igual... Ai, ó. Letra C aqui na alternativa, né? Ó, f de x menor ou igual que 0 para todo x no intervalo que vai do C até o 0. Então, vamos localizar no gráfico o intervalo que vai do C até o 0. Ó, deixa eu apagar esse daqui pra gente não se confundir. Pera aí. Apagar essa parte aqui, senão vai confundir. Olha lá. F de x é menor ou igual a 0 para todo x no intervalo que vai de C até 0. Então aqui, ó, o intervalo de C até 0 é esse daqui. E aí ele fala que f de x é menor ou igual a 0. Errado, né, ó? Porque se a gente pegar qualquer ponto aqui, ó, que esteja entre esse intervalo C e 0, todos vão ser maiores do que 0, né, ó? Até porque a reta da a curva da função, né, ó, tá antes de chegar no 0. Ela é 0 aqui no ponto D, ó. Mas nesse intervalo que vai do C até o 0, todos os valores são próximos de 0, mas não são menores do que 0, né? São todos maiores do que 0. Então, essa alternativa C aqui já está descartada. Vou até colocar aqui, ó. Essa daqui é falsa, que é a letra A, letra B, letra C. As três aí que a gente já analisou, a gente viu que é falsa. Agora aqui a letra D, ó.
A função f é crescente no intervalo c, e. Então vamos localizar aqui o intervalo c e o ponto C e o E. E aí ele fala, ó, nesse intervalo aqui, né, ó, C, E, que a função é decrescente, né? Não é nem crescente, ó, a função f é decrescente no intervalo que vai do C até o E. E é verdade, né, gente? Ó, é verdade. A partir desse ponto aqui, que a gente chama de ponto de inflexão, ó, que é o ponto do C, a função começou, ó, a decrescer. Aí aqui é o ponto de inflexão, de novo, no ponto E, e aí ela vira crescente. Mas do ponto C até o ponto E aqui, ela está decrescendo de fato, né, ó, nesse intervalo CE. Então, sim, essa alternativa D, ela é verdade, né, ó. Para todo x1 menor do que o x2 em CE, quando isso aqui acontece, a gente sabe que o valor da função no ponto x1 é maior do que o valor da função no ponto x2. Então, a função é decrescente, né? Quando a gente tem isso aqui. Se você viu o vídeo aí na playlist de definição, né, de o que é função crescente, decrescente e constante, a gente viu a definição. Quando x1 é menor do que x2 o valor da função no ponto x1 é maior do que o valor da função no ponto x2, ela é decrescente, tá? Isso aqui é uma definição, inclusive. Então, de fato, a letra D é a correta, né? Ó, vou até colocar aqui V de verdadeiro. Vamos ver a letra E, né? Que a gente já sabe que a correta é a D, mas vamos ver a letra E também, só para a gente analisar também no gráfico, que é interessante. Ó, se o ponto x1 pertence ao intervalo AC, então, ó, o intervalo AC está aqui. A gente vai pegar um ponto x1 qualquer. Se o intervalo AC, né, se x1 pertence ao intervalo AC e x2 pertence ao intervalo DE, né, ó, DE, AC, DE. Então, f de x1 é menor que f de x2. Vamos ver. Ó, x1 pertence ao intervalo AC. Então tá aqui. Se eu pegar um ponto x1, ó, ele vai me dar aqui neste intervalinho aqui, ó, próximo do zero. Se eu pegar o ponto x2 ali no intervalo DE, ó, no intervalo DE, vai me dar um valor negativo, né, ó, porque o ponto D tá aqui, o ponto E tá aqui, todos os valores que eu pego, ó, que já tá até aqui em verde, esses f de x, todos os valores são negativos. Então, errado, né? F de x2 é menor do que f de x1. É ao contrário de novo. Igual aconteceu aqui. Aqui também é ao contrário. F de x2, né, ó, que é o ponto aqui que está nesse intervalo DE, que vai ser um número negativo, é menor do que o f de x1, que vai estar nesse intervalo aqui, que é positivo. Então, esta letra E aqui também é falsa. Então, a alternativa correta é a nossa letra D aqui, ok? Gosto bastante desses exercícios de análise de gráfico, né? É muito bom a gente saber analisar um gráfico, né? Viu ali que tem que saber, né? Que tem que saber as partes técnicas para conseguir analisar certo, né?